1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Obrigado, Senhor, porque essa noite podemos reafirmar a tua palavra e confessar que somos seus filhos, salvos pela tua graça, justificados pelo teu Espírito. E nessa noite podemos declarar, Senhor, que somos pecadores regenerados, Amém. salvos pela tua graça, e podemos viver na tua presença e na presença do Senhor, onde há plenitude de alegria eternamente, Senhor. Por isso, receba nossos louvores, receba a nossa confissão de pecado nessa noite, mas também nos ajuda a entender sua palavra. Fala conosco, Senhor, por meio do teu Espírito Santo nessa noite, que nós pedimos não só para os que estão aqui, mas para muitos que verão essa mensagem. Nós pedimos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho. Porque tratar de um assunto que não é muito comum a igreja hoje falar sobre pecado. Para que falar de pecado? Uma certa feita, um irmão me abordou numa conferência que eu ia dar, e eu sempre mando, antes o que eu vou falar, o assunto, e o irmão falou: para que falar de pecado? Por que abordar essa coisa tão feia? Por que falar de pecado? Porque o pecado é uma doutrina esquecida da igreja, como a regeneração esquecida, como a justificação pela fé, como a doutrina do novo nascimento é esquecida, como a doutrina da filiação é esquecida, e muitas verdades evangélicas hoje não são pregadas à igreja. Então fica muito claro que tratar sobre o caráter de Deus é nítido que a gente precisa entender a queda do homem. É isso que João está mostrando para a gente. Quando a gente olha para 1 João, João está mostrando primeiramente o caráter do verbo da vida e a comunhão que a gente precisa ter com ele. Os versículos anteriores ao versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, João ele mostra a doutrina da encarnação, falando que no versículo 1 temos ouvido, temos visto, as nossas mãos apalparam, e no 2 ele diz que a vida que estava na eternidade se manifestou e nós vimos essa vida, damos testemunho sobre essa vida, anunciamos essa vida. Ele diz que é a vida eterna. A vida que estava na eternidade com o Pai no tempo, ela é manifesta com o nascimento do Senhor. No versículo 3, João diz: nós temos visto e ouvido e anunciamos para que vocês mantenhais comunhão conosco em torno da pessoa de Jesus Cristo. Só que João entende que essa comunhão, ela
também tem algo muito claro para a gente entender, que é a questão da natureza que se instalou no homem. Porque o homem, na criação, Gênesis 1 e 2, o homem é criado perfeito. Na segunda parte do sexto dia, Deus pegou o pó da terra, né? Fez aquele boneco, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. Então o homem tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Só que esse homem foi colocado dentro de um ambiente chamado Jardim do Éden. A palavra Éden significa lugar de prazer. E na viração do dia, Deus vinha naquele lugar e Deus se comunicava com o primeiro casal que ali estava instalado. Então você tem o homem criado, você tem o Jardim do Éden e tem a comunhão que Deus mantinha com esse homem. Só que, de repente, aconteceu uma tragédia. Houve algo que transtornou esse universo. Por que a gente pergunta por que tanta violência, por que tanta morte, por que tanto assassinato, por que pai estrupa a filha? Por que que você vê tanto roubo? Você vê tanto estupro, tanta violência? Por quê? Tem um cerne essa coisa. Da onde que veio tudo isso? Quando a gente abre Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, você vai entender que o homem caiu em pecado porque ele desobedeceu a Deus. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, e abriram-se então os olhos deles, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, que fizeram para si. Aqui está a grande pergunta feita por todo homem: por que tanta violência? Por que tanto assassinato? Por que tanta mortandade? Por que tantas situações que a gente pergunta assim: cadê Deus? É porque aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele caiu em pecado. Então o pecado entrou na humanidade de uma forma que veio trazendo três coisas que 1 João 2,15 mostra pra gente. Ele diz assim: não amem o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que aconteceu no Jardim do Éden? Quando o homem cai, ele perde a presença de Deus. Ele perde o amor de Deus. Ele perde a manifestação da presença de Deus. Então o que Deus faz? Deus, ele coloca ali aquele acesso que havia para a árvore da vida, ele coloca um querubim de guarda ungido, com uma espada flamejante, para que o homem não tivesse, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tivesse acesso à árvore da vida. Ou seja, ali Deus faz uma demarcação. Agora você é pecador, você transgrediu a minha lei, você desobedeceu uma ordem imperativa que eu havia dado. O que Deus falou? E o que a serpente fala em cima da palavra de Deus? Irmãos, a primeira coisa que Satanás coloca na mente de Eva é a dúvida. Ele diz assim: é assim que Deus disse?
Satanás coloca um ponto de interrogação em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 3. Por que Deus disse isso? Ele começa dizendo assim, você de fato tem que dar credibilidade à palavra de Deus, você tem que crer no que Deus falou realmente. Irmãos, é sempre assim. Ele sempre coloca um ponto de interrogação, ele sempre coloca uma dúvida, ele sempre insurge-se para deturpar a palavra de Deus, para dizer que aquilo que Deus falou não é aquilo que Deus falou. E Eva respondeu para Satanás, não, você não está entendendo. Do fruto da árvore que há no jardim, nós podemos comer de todos os frutos. Até que ela era livre. Aqui você ainda vê o livre-arbítrio. Ela podia escolher que árvore no jardim ela poderia comer. Só que a conversa continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, qual era o fruto da árvore que estava no meio do jardim, irmãos? Qual era o fruto? Do bem e do mal. Na mesma árvore tinha o conhecimento que aponta para o que é bom e aponta para o que é mal. Olha como Eva fala para o diabo, para a serpente. Dele não comereis e nem toqueis para que você não morra. É uma ordem imperativa, você não pode se aproximar, você não pode tocar, e se você tocar naquele fruto, você vai morrer. Só que o que Satanás fez, irmão? Satanás aguçou algo na mente da alma de Eva. Tocou na sua mente. E ela começou a ver as coisas de forma diferente. Entrou o quê? A dúvida. A dúvida traz uma colocação para tentar entender. Agora eu quero entender, já percebeu assim? Que até então você não queria ver aquilo, você não queria saber daquilo, mas uma vez que insurge-se uma dúvida na sua mente, você vai querer saber. E qual é o segundo estágio da queda? É o desejo para possuir o fruto. Está no versículo 6 de Gênesis 3, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, para que pudesse comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Aqui está o desejo. Foi-se o livre-arbítrio. Por meio da dúvida, e no versículo 6 de Gênesis 3, por meio de um desejo pessoal. Que desejo é esse? Essa dúvida que se torna o desejo vai se tornar uma coisa que está em cada ser humano, mesmo regenerado, mesmo justificado, mesmo no processo de santificação para ser glorificado a imagem de Jesus na segunda volta. É o versículo 7. Lê Gênesis 3:7. Você vai ver quem nós somos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. De quem? De Adão e Eva. Até então, irmãos, não tinha dúvida, não tinha desejo pelo fruto e não tinha ambição por nada. Como que a gente sabe que eles ambicionaram? É porque Gênesis 3:7, você vê nitidamente que o homem vê a sua própria nudez. O que diz aí? Lê Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Todo tempo eles estavam nus na presença de Deus, sem duvidar, sem ter desejos imorais e sem ambicionar absolutamente nada. Satanás injetou a dúvida, Satanás despertou o desejo e Satanás colocou a ambição. Quando veio a ambição, a primeira coisa que eles criaram foi uma tanguinha de figueira.
temos que nos esconder. Temos que ocultar, que é a palavrinha, nós erramos o alvo. Pecado é, nós erramos o alvo. Para que faz a tanguinha de figueira e eles vão se esconder? Versículo 8 diz o quê? Quando ouviram a voz de Deus que estava no meio do jardim na viração do dia, se esconderam da presença de Deus. O que é isso, irmãos? Eles se sentiram culpados. Então a doutrina da queda, ela abrange dúvida, desejo, ambição e culpa. A queda tem 4 estágios. Quando a gente está lidando com o homem na sociedade em que nós vivemos, o homem é plenamente caído, ele tem dúvida com tudo, ele tem desejos obscenos ou até bons desejos e ele é ambicioso. Já viu por que se faz tanto curso? Por que é tanto aperfeiçoamento? Por que é um ser maior que o outro? Por que quer ter um melhor emprego? Por que ter um melhor carro? É porque o homem é um ser caído. Ele não quer viver para Deus, ele não quer a presença de Deus, ele não quer viver amando esse grandioso tesouro que a gente tem, que é o Senhor. E quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor chamando eles no jardim do Éden, eles disseram: nós ouvimos a sua voz e tivemos medo. Percebeu, irmãos? Que ruína o pecado jogou o homem. Por isso que a gente precisa entender que não é fácil pregar o evangelho para as pessoas. Nós estamos lidando com um homem que é duvidoso, que tem desejos confusos, personalidade distorcida. Você não entende, irmãos, que o pecado danificou o homem interiormente, completamente. Aonde? O espírito foi amortecido. O homem não responde mais ao chamado de Deus. Ele não quer mais ouvir a voz de Deus. Ele não quer mais depender da presença de Deus. Ele é morto na sua consciência, não quer ter comunhão com Deus e nem quer discernir o mundo mais. Ele vive numa plena escuridão interior. A alma do homem, a mente, a vontade e a emoção se tornou endurecida. Por isso que Adão e Eva falou: nós ouvimos a sua voz e nós tememos. Aonde? A alma é o item que Deus te deu para você amá-lo. Como você ama Deus? É com a emoção da alma. Como que você quer que Deus viva perto de você? É pela vontade da alma. E como que você percebe a intenção de Deus? É pela mente da alma. Uma vez que o homem caiu, ele morreu completamente. Aonde? No espírito e na alma. Então você pode chegar para qualquer pessoa com pouca capacidade intelectual ou muita capacidade intelectual e pregar-lhe o evangelho. Se ele ainda não recebeu Jesus como Salvador, ele vai te ignorar. Ele não vai querer te ouvir. Por isso que o que nós temos na nossa sociedade hoje, nas universidades, são filósofos caídos, educadores caídos, mestrando caídos, doutores caídos, religiosos caídos. Você entendeu? A sociedade inteira está caída, irmão. Não tem como mudar essa sociedade, porque o homem está morto. O que falta agora? Como que eu sei que o homem é caído? Está em Gênesis 3,19. Qual é a promessa para a queda? Lê aí, Gênesis 3,19. Que Deus prometeu para o homem? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Quer ver quem é o homem? É quando você vai num sepultamento. Já foi no sepultamento? 3. Olha a palavra de Gênesis 3,19 se cumprir. O homem morreu no espírito e na alma, mas ele continua vivendo.
Uns vão até 80 anos, outros vão até 90 anos. Tem pecadores não salvos que vão até 90 anos. De repente você, hoje com a ascensão da internet, aí você vai lá em luto, trocou a foto do perfil. Aí todo mundo vai lá e procura. Quem faleceu? Fulano faleceu. Está aqui. Para a serpente, Deus falou, você vai rastejar, vai comer o pó da terra. Para a mulher, ele falou, você vai ter dores no parto. E para o homem, ele falou, você vai ter que suar a camisa para alimentar sua mulher. Percebe? Porque a Bíblia é real. Irmãos, não precisava ter nada. Só nessas 3 vertentes bíblicas eu creria na queda. Só isso mostra. Quando você sai, o que você vê? Você já viu cobra em pé? Não. A Nádia que fica mais em pezinho, daqui a pouco ela rasteja de novo. Ela vai rastejar até a consumação dessa era. Mulher pode ir lá na banheira, ficar fazendo musculação para abrir mais, para sair o neném, vai sentir, nem que for uma... Ah, não senti nada, mentira! Lá no final ela sentiu, só que são arrogantes. Qual é o caráter do pecador? Ele ambiciona. Por ambicionar, tem até o movimento das mulheres que não sentem dor no parto. Não senti nada, não, coitada. Tudo mentira. É a disciplina de Deus. Serpente rasteja. Mulher sente dor. E o homem tem que trabalhar para sustentar a família. E mais incrível é a morte física. Gênesis 3,19, do suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Você já percebeu? Se aposentou com 65 anos. Já percebeu que você ainda tem aquela celeuma que você ainda tem que trabalhar? Porque é isso que a queda fez com a gente. Você faz 65 anos, aí você trabalha mais 10. Aí tem outros mais 20. Tá aqui, ó, porque o seu fim é depois dessa vírgula, pois dela você foi formado. Você veio do pó da terra, porque tu é pó e você vai ter que voltar pro pó. Percebeu, irmão? Esse é o fim da humanidade. Não tem como fugir. Até encontrar Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 6, João diz assim, se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. É isso que João está dizendo. Você tem que entender quem você é e a posição que Deus te coloca depois que você se torna cristão. Você era um duvidoso, um rebelde, caído, culpado. Só que o que acontece? O que acontece quando a gente começa a se relacionar com Deus? Esse ambiente das trevas não pode ser a nossa vida. A gente não pode mais viver num ambiente escuro, escabroso, porque o homem caído, ele passa a andar nas trevas. Você quer entender isso? Depois que Adão e Eva caem, tem um filho, Caim, que tem um irmão chamado Abel. Qual é a ordem normal? Trevas. Caim mata Abel. Normal, irmão, porque o mundo, a partir de Gênesis 3, passa a dominar o coração de todo homem. Por isso que 1 João 1,16 diz assim, porque tudo que há no mundo... Você já se perguntou? O que tem no mundo? Se Gênesis 3 é a queda, Gênesis 4 é a formação desse cosmos.
Porque depois que Caim mata Abel, o que ele faz? Você já leu Gênesis 4? Ele foge da presença de Deus. Aí ele tem um filho, ele tem família, pega esse filho e começa a idolatrar esse filho. E fala, eu vou colocar o nome da cidade que eu construí, é onde você tem o início das civilizações. Começa a surgir cidades. Até então, o plano de Deus é o homem criado e o jardim do Éden e a presença de Deus. O que o homem cria depois da queda? Polis, cidade. Primeira coisa que o homem cria, para isso que 1 João 16 vai chamar de mundo. Primeira coisa, ele cria lá em Gênesis 4. Depois que Caim começa a construir a cidade de Enoque, coloca o nome da cidade que é o filho dele, ele primeiro, vamos lá em Gênesis, quero que você leia para você acreditar que a Bíblia é a Bíblia. Olha Gênesis 4, vamos lá. Você tem que ler isso aqui, porque isso aqui é assustador, irmãos. Quer saber como que se vive na presença de Deus? É simples. São 4 elementos que eu quero te mostrar para pessoas que estão no mundo. Primeiro, Gênesis 4, versículo de número 17. Nós vamos ler até o versículo 23. Você vai ver a história. Aqui começa a cultura do mundo. Já viu o chamado de cultura? Ah, não, nós temos que nos adaptar à cultura. Vou te mostrar de onde vem a cultura hoje. Diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mejael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o da outra se chamava Zilá. Olha, os descendentes de Caim, o que eles vão fazer depois que saíram da presença de Deus? Vão construir uma cultura para uma cidade fora da presença de Deus. E o versículo 20 diz assim, Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Primeira coisa que eles vão fazer depois de fugir da presença de Deus do Éden é começar a guardar alimento, gado. Versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. O que é isso? Música. 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, armas. Agora, para você se assustar, olha o 23. Diz assim, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Poesia. Aqui é a civilização que hoje nós habitamos nela. O que tem numa cidade? Comida, música, arma e poesia. Percebeu o que é a queda? Quando João diz, porque tudo que há no mundo, 1 João 1,16, ele diz o que tem no mundo. O que as cidades, as polis, as pessoas que amam o aspecto cultural, o que habita, o que faz o homem ter uma cultura numa cidade? O progresso de uma cidade tem que ter comida, tem que ter música, tem que ter arma para se proteger e tem que ter poesia. Irmãos, na verdade, isso aqui, à luz de 1 João 16, João diz que isso é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele diz assim, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Percebeu? Que esfera o homem caiu? Qual é a situação maligna? O homem, ele agora vai se rodear de coisas para tentar ficar fora da... Não precisa de Deus para comer. Por que comida? Para não depender de Deus. Quem alimentava o homem no Éden? Deus. Quem alegrava o coração do homem no Éden? Deus. Não era música. Quem defendia o homem no Éden? Deus. Não precisava ter armas. E quem trazia prazer, poesia real para o coração de Adão e Eva? Era Deus, irmãos. Tudo isso você pode ter sem a presença de Deus, sabia disso? Você pode trabalhar para comer, você pode se formar como um bom poeta, estudar muita literatura, você pode ter armas para se proteger. Qual é o nosso chamado, irmãos? O chamado cultural da igreja, qual é? Você sabe qual é o chamado cultural da igreja? Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Irmãos, o mandado cultural é que através da igreja Deus vai ter o seu povo para glorificar o seu Filho. Nada fora da presença de Deus é para Deus. Então toda comida, toda música, toda arma, toda poesia, na verdade se tornou um mandato cultural contra Deus. Mas o mandado real, cultural que Deus espera de nós que fomos salvos, por meio de quê? Deus precisa de um povo salvo pela graça, como nós lemos em Romanos 10, 17, que Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que Deus precisa de um homem salvo pela graça? Para que esse mandato cultural, essa verdade da pregação do Evangelho, do propósito de Deus se cumprir nessa terra, irmãos, seja por meio de homens e mulheres regenerados. Deus não quer que a gente desista de viver na presença dele e fique correndo atrás do nosso futuro, atrás de comida, atrás de música, atrás de arma, atrás de poesia. Por que Deus, 1 Pedro 1,23, Pedro diz assim: vocês são regenerados não de semente que se corrompem, mas a incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por que Deus precisa de uma nova geração? De uma geração salva? É porque tem uma humanidade paralela que está caminhando para um outro destino, para uma outra cidade, para outras realizações. Eles vivem independentes de Deus. E às vezes a gente fica no meio disso e não consegue perceber que Deus está nos chamando para uma contracultura, irmãos. Não sei se você percebe que é assim hoje. O que as pessoas estão procurando? Se lembra de Mateus 6, quando o Senhor fala: quem busca todas essas coisas são gentios. Não se preocupem o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, porque o meu Pai cuida dos pássaros. Não vai cuidar da gente? Porque a ambição humana depois da queda é realmente ajuntar as coisas no celeiro. Se lembra quando Jesus fala daquele homem que ajuntou coisas no celeiro, comida, para se manter? Jesus falou: louco, se hoje pedirem a sua alma, para quem será, irmãos? Não seja louco. Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Por isso que a justificação que a gente recebe não é por obras, não é para fazer para ter, não é por realizações, mas é assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho como de fé em fé,
Porque está escrito, o justo vive da fé. O justo não vive pelo quanto ele tem na conta bancária, no Pix, no trabalho. Irmão, nós somos a geração que vive pela fé. Amém, irmão? Amém. Você está entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Que depois que Caim mata Abel, ele passa a depender dele mesmo. Gera uma cidade, coloca o nome da cidade. A geração de Caim é uma geração que não caminha pela fé, não vive pela fé, não é movida pela fé. Por isso tem que construir cidades, para amontoar comida, para fazer instrumento, harpa, tamborim, porque a alegria não era mais a presença de Deus. Como o salmista diz, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Onde está a nossa alegria? Não é na música secular ou na música cristã, irmão. Eu não dependo de música secular e nem música cristã para ser alegre. Eu sou alegre porque o verdadeiro tesouro e a verdadeira alegria que eu tenho é Deus. Entendeu? Se é a música secular, se é a música cristã, também a gente desfruta. Mas a nossa alegria é a presença de Deus. Por isso que somos filhos de Deus. João 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Qual é a nossa maior necessidade? Qual é a nossa maior necessidade como filhos de Deus? Você sabe qual é? Não é comida. Ele vai te dar. Não é se alegrar com música secular ou música cristã. Só botar no YouTube que você encontra. Cantor que você gosta, a cantora que você gosta. Não é arma para se proteger. Não preciso ter uma AK-47 nem uma Glock. Nossa segurança é o Senhor. Amém. Você lembra Davi falando? Em vão a gente fica tentando se proteger. Mas na verdade quem nos protege é o Senhor. A gente também não precisa de literatura para ser feliz. Eu preciso de uma boa poesia. Preciso ler Lia Luft todo dia. Meu coração ficar mais alegre. Ler Machado de Assis com seus poemas. Não, irmãos. Você lê Efésios, capítulo 2, versículo 10, você vai ver que o verdadeiro poema é você. Paulo diz, somos criados. Ele usa uma expressão muito bela, ele diz como obra-prima. É a palavra poema, o recital, a poesia que Deus tem neste universo para declarar para Satanás, o mundo, os anjos caídos, somos nós a igreja. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós não precisamos de Mozart, nós não precisamos de nada para alegrar o nosso coração. Nem comida, nem bebida, irmãos, nem arma para nos proteger. O que nós precisamos está em 1 João, que nós lemos aqui. Olha isso aqui, 1 João, capítulo 1, versículo de número 10. Você só precisa reconhecer quem você é. Quer ser feliz? Comida ele vai te dar. Ele vai cuidar de você. Que você quer ser feliz? João diz assim, não se engane. Esse versículo 10 é para quem não quer viver enganado. E nem apontar o dedo em rixe para Deus e dizer que Deus é mentiroso. Eu disse, se você diz que não é pecador, você é mentiroso. Que a palavra de Deus não está em você, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui é para não salvo e para salvo. Você sabia que tem muitos desses regenerados, justificados, que são filhos de Deus, que vivem como se não fossem filhos de Deus? Estão preocupados com comida, estão preocupados com bebida, estão preocupados
com casa, estão preocupados com o filho, estão preocupados com isso, e pressão sobe, ansiedade vem, depressão vem, porque a gente tem que viver para aquilo que Deus nos criou, para que Deus te criou, criatura. Que nós nem somos mais só criatura. Criatura é para o nascimento. Nós somos criaturas. Mas salvos agora nós somos filhos. Amém, irmãos? Amém. Se você tem filho, você não passa, perdoe quem vai ver, o pão que o diabo amassa para cuidar do filho. Você perde noite de sono amamentando. O marido está dormindo, você balança o berço. Você faz mamadeira quando chega o período que sai do peito. Quando aprende a andar, você bota para andar de bicicleta, você faz tudo, irmãos. É assim que Deus nos trata desde o início da vida cristã, irmãos. Deus está carregando a gente pela mão, guiando a gente nos nossos 10 anos de cristão, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E eu vou fazer uma pergunta. Deus está ou não... Irmão, eu estava fazendo uma retrospectiva na minha vida cristã. Já tem 40 anos que eu conheço Jesus, irmão. É muito tempo para viver esse versículo aqui. 1 João 1,10 e dizer: Senhor, eu sou um pecador que careço da sua graça. Preciso de ti. Olha que hino. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Eu preciso de ti, Senhor. Aí Ana Paula diz assim: eu não posso esquecer. A gente esquece, irmãos. Qual foi a historinha que Caim e Abel ouviram de Adão e Eva? As coisas, filhos, não eram assim. Tinha um jardim florido, bonito, tudo colorido, um sol brilhando, uma lua linda, estrelado. O que aconteceu, pai? Aconteceu, mãe. Nós erramos com Deus. Erramos o alvo, nós pecamos e ficou tudo assim. Não vê? O inverno é calor. O calor vira inverno. O outono vira primavera. Irmãos, as coisas mudaram. Desde Gênesis 3, a mulher ainda vai gritar e gemer pro Bacurau nascer. Você ainda vai ter que fazer muito cursinho e raspar muita cabeça para cuidar da sua família. Afeta até nossos filhos e nasce autista, e nasce com a cabeça biribolada. Aí você tem um filho, uma filha perfeita, daqui a pouco Satanás entra na mente dela, ela vira lésbica. Você tem um filho, vira homossexual. Tá tudo caído. E qual é a esperança deste mundo? É pessoas salvas pela palavra da graça, regenerados, justificados que são. E você tem que viver isso, irmãos. Imagina. Deus te chamou para isso. Não sei se você percebe. Depois de Gênesis 4 vem o que, irmãos? Gênesis 5. Só aprofundando. Aí Deus cansou. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 1. Quer achar? Lê para mim. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Continua. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá. Chega. Vai. Para sempre no homem, pois ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Deus falou. Naqueles dias os nefilins. Não, chega, tem. Percebeu? Chega.
Depois que Caim constrói a cidade, a descendência dele surge, longe da presença de Deus, vem Deus e fala, chega, não dá mais. Mas tinha um homem lá, chamado Noé. Noé, irmãos. Quem é Noé? Quem é Noé? Gênesis 6. Quem é Noé? Já se perguntou quem é Noé? Olha só. 6:9. E a história de Noé. Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Por que ele era justo e íntegro? Por quê? Noé, o quê? Andava. A geração inteira, o mundo inteiro virou as costas para Deus para quê? Para comer, para se divertir, para se defender e para ficar recitando poesia. Mas tinha alguém naquela geração chamado Noé que falou, Deus, anda comigo, caminha comigo, cuida de mim, guia meus passos. Irmãos, tudo que Deus precisa é de homens e mulheres como Noé. Versículo 18, 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu. Olha só, o que ele tinha? Filhos, mulher e noras. Percebeu, irmãos? Quem é Noé? Noé tem família. Noé tem filho. Noé tem neto. Noé tem nora. Percebeu, irmãos? É igual a gente. No meio dessa sociedade caída. A gente tem que viver uma contracultura. Tem que viver como regenerado, justificados e filhos de Deus. Deixa o mundo. Deixa ele. Ele vai ser julgado. Se lembra quando Jesus foi falar para os judeus sobre a vinda dele? Qual é o estado escatológico que Jesus dá? Vai ser como nos dias de quem? Qual é a figura nos dias de Noé, irmãos? Qual eram os dias de Noé? Fala para mim. É que Caim criou uma cidade, uma civilização, todo mundo comendo, criando gado, todo mundo fazendo musiquinha, se divertindo. Vou te contar uma. Ontem em Guaxindiba, lá onde eu moro, tinha 3 bares, um do lado do outro fazendo festa. Falei, gente, pra que um bairro pobre igual esse, tanta música tocando, e pagode, forró, e rock. Irmãos, porque a humanidade não anda mais com Deus. Então entra no trabalho, no ambiente de trabalho, cuida dos seus filhos, cuida dos seus netos, dos seus bisnetos, cuida, irmãos, mas não deixe de andar com Deus. E aqui é um homem que ficou 120 anos construindo uma caixa quadrada. Imagina, só quem ouviu ele foram 7 pessoas. Percebeu? Tem uma geração inteira que zombavam de Noé. E pra que você tá aí batendo essa marretinha com essa tabuinha? É assim que as pessoas vão tratar a gente. Não, vai vir um dilúvio, vai cair. Nunca havia chovido na história, irmãos. Vai ser assim como nos dias de Noé. Então que o Senhor mostre para você que você é um pecador, que foi regenerado, justificado pela fé e é um filho de Deus. Viva na contramão do mundo. 1 João diz assim, o mundo inteiro jaz. Estou pensando, quem está aqui no bar é quem? São pecadores caídos, duvidosos, orgulhosos, que ambicionam, que muitos vão morrer daqui a pouco. Que a gente seja como Noé,
1 Pedro fala que Noé era pregador da justiça. Você lembra aqui? Como Moisés aponta Noé, Noé era um homem justo e íntegro na geração dele, irmãos. Viva com integridade. Depressão é pra gente mesmo, ansiedade é pra gente. Não vai dar no pote, não vai dar na luz. Porque nós somos seres criados que caímos ainda. Então o que é ansiedade? É preocupação com o dia de amanhã. Caímos em Adão. Que foi danificada a nossa personalidade. Essa pessoa que está aí dentro, que não é vista por fora, que está dentro, ela é complicadíssima em mim, em você, em você, em você, em qualquer ambiente da sociedade. O mais cultural, você encontra pessoas depressivas. Encontra padres com depressão igual o Fábio de Mello. Que reúne uma multidão, mas individualmente ele não sabe lidar com ele. Então que a gente aprenda que nós não somos super-heróis, amém? Nós somos regenerados, justificados, somos filhos de Deus, então dependa de Deus. Amém, Jesus. Se for comer, fala, Senhor, faz com que suja, abra as portas. A gente precisa de alegria, se é música secular, se é música cristã. Escute o que você quiser, mas que o seu coração se alegre muito mais com a presença de Deus. Ah, eu tenho medo de sair tal hora. Precisa comprar uma arma, andar com canivete, ou com uma tesoura. Precisa andar com Deus. Deus é o nosso socorro bem presente. Davi diz, na hora da tribulação. E outra coisa, não precisamos de nenhum livro de poesia para nos alegrar. Deus alegra o nosso coração a todo tempo, entendeu? Então, isso é uma mensagem pastoral para a gente. Entender que a gente é pecador, mas o Senhor nos salvou, embora a sociedade que a gente viva, nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, amigos da escola, casamento, às vezes nos sufocam. Você tem que saber quem você é, isso que João está dizendo. Você sabe quem você é? Você não está mais nas trevas, saiu da luz. Para de se enganar, você é pecador mesmo, mas anda na luz, porque Deus está na luz, andando na luz, com Deus na luz, você vai ver a luz de Deus. Mas para de se enganar, é isso que João está dizendo. Assuma quem você é, mas você tem que entender o que Deus fez quando Ele te salvou. Mas o pecado está aí ainda, irmãos. As ansiedades é pra gente, as preocupações é pra gente. Mas o Senhor falou, usando 1 Pedro, ele diz, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele, quem é que cuida? Não é o governo, não é parente, irmão. Quem está cuidando de você, de mim e das pessoas até que não são cristãs, é Deus. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado da gente. Só que às vezes o cuidado de Deus não é visível. Você não vai ver um anjo igual os cristãos em Atos 4, né? Você não vai ver um anjo. Às vezes você não vai ver um irmão ir na sua casa. Mas saiba de uma coisa, quem estava por trás da história de Esther? Deus. Onde Deus estava o tempo inteiro? Escondido. Não tem menção do nome de Deus, mas na sua soberania, né? No teatro de Deus, Deus estava orquestrando a história. Se chegamos até aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui. Amém. Se vamos ir mais um pouco, é porque Deus vai nos conduzir. Amém, mais. Então, é que a gente entenda que essa mensagem é mais pastoral, para que o nosso coração seja tranquilo, né? Amém. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Amém. Agradecidos porque olhamos para a situação tão frágil da raça humana. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender
como a humanidade fracassou. Sim, Senhor. Mas tu, no seu propósito eterno, não desistiu do homem. Tu mesmo vieste, molaste um cordeiro, sacrificando ali no Éden, e cobriu Adão e Eva, Senhor, como um protótipo do Evangelho sendo pregado pelo próprio Deus. Somos gratos a Ti porque essa revelação nos foi mostrada lá na cruz do Calvário, quando o Seu Filho ali morreu por nós, levando os nossos pecados, como Isaías profetizou 700 anos antes de tudo isso acontecer. Como a Bíblia é maravilhosa. Isaías mesmo disse que o castigo que nos traz a paz, ó Deus, nos traz paz ao olhar para a cruz, contemplar a vitória do Senhor, a grandeza do Senhor, que foi num momento de maior tragédia neste universo que nós fomos libertos das culpas, dos temores, dos terrores, das ansiedades, das depressões, porque esse castigo, esse lugar que era nosso, o Senhor assumiu em nosso lugar e Ele nos trouxe paz. Tu mesmo declaraste que o Senhor era o príncipe da paz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma primazia de paz. Inunda a nossa vida de paz, nosso casamento de paz, nossa família com paz, nossos relacionamentos com paz. Muito obrigado, Senhor, porque Isaías ainda diz que pela suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado pela cura do Senhor orquestrada na cruz. Não só somos salvos para ir para o céu, mas também podemos ser curados das nossas angústias, nossos problemas pessoais, nossas ansiedades, nossas depressões. É só olharmos para Ti, aquele Cristo crucificado. Por isso que Paulo diz, olhando para Ele, nos ensina, Senhor, no momento de maior depressão, ansiedade, preocupação, olhar para a cruz do Senhor, olhando para Ele, para o Autor e o Consumador da nossa fé. Queremos nos apoiar na economia, nem na educação, nada, Senhor, seja o nosso apoio enquanto vivermos. Queremos declarar, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Se durar mais 5 anos, precisamos de Ti. Estivermos aqui mais 10 anos, precisamos de Ti. Chegarmos mais a 20 anos, eu me lembro que poderia sair dessa terra muito antes, mas ainda estou aqui, dependendo de Ti, precisando de Ti, Senhor. Por isso, guia o nosso caminho, guia-nos até que o Senhor venha para nós, Senhor. Nós oramos nessa noite, agradecidos, ó Pai, em nome do Seu Santo Filho.